Oi, tudo bem com você? Eu me chamo David Silva e nesse perfil eu falo sobre inteligência emocional, psicologia, logoterapia e tantos temas sobre o comportamento humano. Então, segue aí para mais um vídeo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, é o nosso segundo vídeo dessa série sobre inteligência emocional. Primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre autoconsciência. Hoje eu quero falar com você sobre autoconsciência e memórias. Então, vou passando aqui esse slide e vou comentando com você sobre esse tema muito importante. Então, primeiramente a gente fala um pouquinho aqui sobre autoconsciência e memórias. E a primeira pergunta: por que minha memória influencia minhas emoções e decisões? Desde a época de Freud, grande nome do início da psicologia moderna, entende-se que traumas influenciavam a atitude do sujeito, que muitas vezes não lidava com a situação conflituosa, reprimindo a dor para seu inconsciente. Em contrapartida, sonhos, comportamentos compulsivos e sintomas físicos, como paralisia, por exemplo, eram evidências da tensão psicológica que a pessoa atravessava. Então, eu quero trazer para vocês um pouquinho esse exemplo. Né? Você que talvez não conheça muito psicologia, ou você que já conhece, já ouviu falar de Freud, é um grande nome que entendeu que algumas pessoas elas tinham sintomas físicos, elas tinham sonhos, elas tinham toda uma conduta, né, de alguma maneira complicada, podemos dizer, patológica, não saudável, porque tinham problemas familiares, sexuais ou de outra ordem e não lidavam com isso, não falavam sobre isso, reprimiam isso, tinham medo de lidar com isso e muitas vezes tinham até sintomas como paralisia, realmente não conseguia se mexer devido a isso. Por um tempo usaram hipnose e depois conseguiram entender que através da fala, né, da associação ali entre as ideias e depois concatenando tudo isso, essas pessoas entendiam por que estavam sofrendo, né, elas recordavam e depois elas iam elaborando, entendendo esse sofrimento, entendendo de onde vinha esse sofrimento, até que depois esse sofrimento era amenizado e, logicamente, muitas situações eram enfrentadas de outra maneira. Então, esse foi o contexto da época de Freud, que vem trazer o início da psicologia moderna. Então, a psicologia tem essa base, né? A cura pela fala. Você fala do que te incomoda e você vai entendendo. Deixa de ser, né, tão inconsciente, tão reprimido e vai se tornando consciente. Então, isso é uma base aí da psicologia, né, moderna, que ainda até hoje na psicologia contemporânea ainda se usa com certeza. Continuando aqui. Por que minha memória influencia minhas emoções e decisões? Segundo tópico aqui. A neurociência contemporânea ela vai revelar que nossa memória possui conexões explícitas e implícitas. Explícita é aquilo que você lembra perfeitamente. Né? O que você tomou café hoje, o que você almoçou, você vai lembrar. E algumas memórias implícitas, né? Que aí essas últimas têm muita importância na questão emocional. E aí, explicando o que são memórias implícitas, elas são um tipo de memória que não requerem um esforço consciente para serem lembradas. Elas estão relacionadas a habilidades e hábitos que aprendemos ao longo do tempo, como andar de bicicleta ou tocar um instrumento musical. Então, muitas vezes você vai aprender algo, isso se torna isso é inicialmente explícito, você tem que entender todo esse processo, né, para andar de bicicleta, quem vai dirigir, quem vai tocar um instrumento, vai ter que entender todo esse processo. Depois que você pratica e incorpora aquilo se torna implícito, se torna automático, você não precisa ficar lembrando do passo a passo para chegar lá. E aí nossas emoções, nossas vivências também têm esse ponto. Em muitas situações você vive, você reage, você nem lembra de como você processou tudo aquilo, mas está lá na forma de memória implícita. Então são habilidades e hábitos que vamos desenvolvendo. E aí, continuando, né, a sua reação comum diante de algo que lhe gera medo, ansiedade, tristeza e alegria, por exemplo, é formada por associações entre a memória
as emoções e sua busca por segurança. Então todo mundo tem associações na memória. Se eu te disser, quando você pensa na cor branca, você lembra de quê? Algumas pessoas vão dizer paz. Cor vermelha, paixão. Cor rosa, sei lá, a Barbie. Então você tem associações na sua memória. E isso também envolve situações que aconteceram, emoções que você vivenciou e a forma como você deve reagir para possivelmente se proteger, ter um melhor benefício nessa situação. Trazendo um exemplo aqui mais claro, se João é uma criança de 7 anos que tem medo de entrar na água, provavelmente ele tem uma memória implícita de algum evento em que associou água a perigo, mesmo que não se lembre. Então, trazendo aqui esse exemplo, talvez ali uma criança que teve um momento em que quase se afogava ou que ficou ali na água e um pai ou uma mãe, um responsável, deixou ela sozinha por um tempo, mesmo que ela não lembre disso explicitamente, ela tem ali aquela memória daquele evento importante guardada. Então, muitas vezes, quando vai colocar aquela criança numa aula de natação, vai para uma praia, vai para uma piscina, aquela criança não quer ir para a água acompanhada, ou não quer ficar sozinha, ou realmente tem medo. Então, muitas vezes tem uma memória ali que, dependendo da idade da pessoa, você já vai tentar trazer essa recordação do que aconteceu para que a pessoa se torne consciente do que aconteceu, para depois ir elaborando a situação e revendo, né, sua posição, sua interpretação daquela situação, para que a partir daí possa esse medo ser diminuído ou sanado, enfim. Então vamos lá, continuando aqui. E aí vamos, né, pergunta importante aqui. Vamos pensar, o que é que eu devo fazer agora, caso eu perceba que tenho memórias implícitas aí que talvez me incomodem. E aí vamos para esse ponto aqui. Recordar é viver. Então esse é o ponto, temos que lembrar. Compreender é o primeiro passo para mudar. Então, se você entende que tem uma emoção que te incomoda mais, tem situações que te geram sofrimento, hoje você tem que pensar um pouquinho nesse passado. Pensar se algo que você viveu na infância, na adolescência ou no início da vida adulta, sim, tornou-se uma prisão, sempre lhe fazendo reagir de uma maneira que atrapalha seu crescimento, sempre fazendo reagir de uma maneira que atrapalha a tua felicidade, que você tem conflito, que você não se sente bem, que você fica incomodado ou incomodada. Então vamos pensar o que é que pode ter acontecido na tua história que gerou, né, essas reações que não são boas para você, não são funcionais, são reações que não estão trazendo, né, uma felicidade para você e sim um sofrimento. E aí vamos para alguns exemplos possíveis. Eu falei de um exemplo de criança, agora eu vou falar alguns mais de adulto, para que você possa pensar se você se encaixa em algum desses. Mas tem muitos, trouxe uns 4 só para a gente poder explanar isso aí. Então, por exemplo, a mulher que sempre escolhe o cara errado. Talvez seja você que está aí do outro lado. Talvez tenha uma ausência paterna ou necessidade de aceitação muito grande, causada por algum evento do passado. Então, essa pessoa pode ter tido um evento ou mais eventos chave na vida que ela não se sentiu aceita por pessoas importantes. Então, a partir daí, ela vai estar sempre buscando, de repente, né, uma pessoa para aceitá-la num relacionamento ali afetivo, e de repente ela está sempre escolhendo a pessoa errada, porque no começo parece que aquela pessoa aceita, respeita ela, e depois a outra pessoa vai começando, né, a pisar nela, torna talvez um relacionamento abusivo, ela pode ter dificuldade para sair. Então esse problema aí pode ter uma raiz no que foi apontado aqui. Outro exemplo, a pessoa que sempre se paralisa e desiste diante de um desafio. Então, tem um desafio importante, uma coisa muito importante na vida, sempre desiste. Talvez passou por situações que não consolidaram sua autoestima e aí vai se sentir incapaz, né? Situações na infância, adolescência, vida adulta em que tinha desafios, não teve apoio, uma outra situação não conseguiu aquilo que desejava, então internalizou, eu não consigo, eu não posso, meu limite é só até aqui. Às vezes a família reforça isso, né? E aí fica nessa situação de não avançar para outras situações que requerem realmente um esforço maior, por medo, por entender que não é capaz. Então tem essa questão aí.
Mas tudo isso são coisas que você pode estar vivendo inconscientemente, né? Através dessas memórias implícitas, como eu expliquei. E você pode parar, pode analisar, né? Pode buscar também, obviamente, uma terapia para entender melhor isso. Pode buscar outras formas, né? Que tem muita literatura boa sobre autoconhecimento também. Pode buscar desenvolver teu autoconhecimento para poder compreender-se melhor. Vamos lá, continuar um pouquinho. A pessoa que sempre trata todo mundo com ignorância, aquela pessoa super explosiva e tudo é com raiva e não quer ser contrariado e tudo realmente com muita violência. Essa pessoa talvez, assim, talvez mesmo, esteja apenas reproduzindo comportamentos de parentes e pode nem perceber tal processo. Então muitas vezes você adquiriu ali um hábito em família, foi aprendendo aquele padrão emocional e você está repetindo em outras relações e de repente você vai percebendo que as pessoas não querem ficar com você, ter uma amizade, ter uma proximidade, as pessoas apenas te toleram, isso é um sofrimento também, porque muitas vezes sua postura é uma postura muito reativa, muito agressiva e isso é incômodo bastante. Então pode pensar também nesse processo, como você lida com a sua raiva, como você aprendeu a lidar com essa raiva e sim, pode rever todo esse processo. O último exemplo aqui. A pessoa que sempre precisa consumir algo para se sentir feliz. Então, muita gente talvez possa entrar nesse exemplo. Talvez adotou essa estratégia uma vez e apenas repete o hábito. Vai seguindo o fluxo. Não entendendo que existem outras maneiras de lidar com a tristeza, o tédio, a solidão ou outras emoções desagradáveis. Então, hoje é uma coisa muito comum, né, que as pessoas consumam alguma comida, façam algum outro tipo de entretenimento para se sentir feliz. Porém, muitas vezes precisamos vivenciar a tristeza, refletir sobre esse processo, não necessariamente lançar mão de alguma estratégia imediata de alívio e lidar com tudo isso, aprender e, consequentemente, desenvolver, né, para ser uma pessoa melhor. E é um grande perigo você ficar preso ou presa nesse ciclo de tenho que ter uma comida, uma roupa, um entretenimento X, tenho que gastar X para poder me sentir melhor, sendo que você tem outras maneiras possíveis, vamos falar na próxima aula. Existem outras maneiras possíveis de lidar com tuas emoções desagradáveis do que somente recorrer a um alívio imediato, que é temporário, e às vezes a emoção ruim, né, negativa, ela volta. Comprou alguma coisa, foi legal, e depois chega a fatura do cartão e vem de novo uma tristeza, uma raiva. Enfim, é todo um ciclo que precisa ser quebrado. Vamos lá. Estamos agora pertinho de terminar. Se você chegou até aqui, espero que você curta, comente, compartilhe. E aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre autogestão, que é o segundo pilar da inteligência emocional. O primeiro foi autoconsciência, eu trouxe para você algumas reflexões, algumas orientações, não encerra tudo, claro, sobre o tema, e como podemos lidar melhor com nossas emoções. Próxima aula, autogestão. Para poder dar mais engajamento aqui no vídeo e eu saber que você chegou até o final, comenta aqui, memórias não são só memórias. Então, falamos hoje sobre autoconsciência e memórias, trouxe essa pequena frase da música Memórias, da Pitty, uma música aí muito conhecida. Você que nasceu depois dos anos 2000, se você não conhece, vai lá, pesquisa Pitty Memórias, que é uma grande música do rock brasileiro. E aí essa música vai trazer um pouco sobre reflexões sobre a questão emocional e as memórias que perturbam alguém. Então, coloca aí, memórias não são só memórias, para que eu saiba que você chegou até o final. Espero que você possa curtir, compartilhar, comentar, né, trazer sugestão de vídeos também. E que você possa me esperar. Em breve já vai ter o próximo vídeo sobre autogestão. Deixar aqui para vocês. Né? Se você também quiser me seguir no Instagram, né, além do YouTube, uma rede principal é o Instagram, tá aí, @psico.davidsilva. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado e até a próxima!